Amém. Então, a gente está nesse mês agora de junho, ministrando sobre família. Né? O nosso tema é esse, família, um projeto de Deus. E quem aqui está sendo muito abençoado por essa série? Amém, glória a Deus. A gente vem desde maio, na verdade, já no Na Real, tratando sobre esse assunto, né? Falando sobre casamento. A gente trouxe uma série muito maravilhosa, que foi Casamento é uma Viagem. Eu tenho certeza que todo mundo que participou, que esteve aqui, foi muito edificado também por essas palavras. E agora a gente vem continuando agora nesse mês com essa série Família. Né? E ontem também a gente teve aqui na igreja um jantar de casais, né? Foi muito maravilhoso. Quem esteve aqui foi muito abençoado, ouviu uma palavra poderosa. Depois a gente teve um banquete aqui que a gente pôde aproveitar, né? Foi muito bênção. E o Senhor, Ele tem trabalhado nas nossas famílias. Tem vindo um tempo onde Deus Ele quer tratar em todas as áreas da nossa vida. E na nossa família também é uma dessas áreas, amém? E hoje essa responsabilidade, então, caiu na minha conta, né, de trazer essa mensagem para vocês. E há uns dias atrás já eu vinha buscando uma palavra, aquilo que o Senhor queria ministrar nessa noite, né, aquilo que o Senhor já vinha falando comigo. E um dia desses, então, o Espírito Santo, né, o meu marido, ele me trouxe uma chave, né, que confirmou aquilo que eu deveria ministrar nessa noite. Então, fica uma dica aqui para os casais, né, ouçam o seu cônjuge, ouça a sua esposa, ouça o seu marido, porque muitas vezes eles estão sendo usados pelo Espírito Santo para trazer chaves na nossa vida, para trazer respostas, para trazer uma direção para aquilo que o Senhor quer tratar na nossa vida, amém? Então, vamos lá, falando de família. Nos tempos em que a gente vive hoje, a gente vê muitas coisas terríveis acontecendo nas famílias, não é verdade? Né? E isso não é algo de hoje, não é algo que pegou Deus de surpresa, mas é algo que a Bíblia já vem falando há muito tempo. Né? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo diz assim, esse versículo já foi lido na semana passada, e diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Então, olha só a recomendação que o apóstolo Paulo nos dá sobre as pessoas que a gente vê hoje em dia, sobre homens, sobre mulheres, sobre pessoas que a gente vê hoje. Né? E quem tem o costume aqui de acompanhar os noticiários, né, a TV, na internet, vê que dia após dia aparecem mais e mais notícias de tragédias acontecendo nas famílias. Né, a gente vê essa inversão de valores, as ideologias de gêneros, a gente vê filhos matando os pais, pais matando os seus filhos de maneiras assim que a gente não consegue nem imaginar de tão cruéis que são, que o ser humano tem a capacidade de fazer. A forma como o casamento, como a família tem sido banalizados, né, o errado se tornando certo, o certo se tornando errado, né, tudo isso já estava escrito na palavra de Deus, tudo isso o Senhor já nos advertia. Então, se você lê a Bíblia hoje, a Bíblia ela é o jornal de amanhã. Então, se você lê a Bíblia hoje, amanhã você vai estar preparado, vai estar equipado para enfrentar o mundo lá fora, enfrentar aquilo que ainda vai acontecer, que a palavra já nos adverte há muito tempo. E a gente vê que hoje, muitas pessoas elas não têm mais o desejo de se casar. Né? Muitas vezes elas não têm mais o desejo de formar uma família, às vezes elas preferem, eu vou morar junto, vou me ajuntar. Por que isso? Porque quando uma pessoa, um casal, ele decide morar junto, ele decide se ajuntar, ele não tem aquele compromisso, aquela responsabilidade diante de Deus que um casamento traz. Que um casamento perante Deus traz uma responsabilidade muito maior. Então, um casal que está ajuntado, que mora junto, na primeira discussão, no primeiro desentendimento, ele simplesmente decide cada um para o seu lado, cada um vai para o seu canto e pronto. Né? Já num casamento não é bem assim, já é diferente. E Deus, Ele criou duas instituições. Né? Uma delas é a igreja e a outra
é a família. E aquilo que Deus criou, aquilo que o próprio Deus criou tem sido banalizado, tem sido ridicularizado. É interessante que quando Deus criou o mundo, Ele criou uma família. Ele colocou lá no jardim o Adão e a Eva, e a partir deles uma família. E aí quando Deus ele decidiu destruir a humanidade com o dilúvio, Ele encontrou uma família que achou graça diante dele e que povoou a terra depois do dilúvio, que foi a família de Noé. E aí, quando Deus ele cumpre o seu plano de resgatar a humanidade, mandar um Salvador, Ele faz o quê? Jesus nascer dentro de uma família. E quando Jesus vem, Ele é o Filho unigênito de Deus, é o Filho único de Deus. Mas quando Ele cumpre o propósito de resgatar a humanidade, de nos reconciliar com o Pai, e a gente aceita Ele nas nossas vidas, Ele se torna o primogênito de Deus, o primeiro de muitos irmãos, nos tornando assim parte da família de Deus, filhos de Deus. Então, olha só como a família é importante, como Deus ama a família, como ela é preciosa para Ele. E hoje a gente vai falar de um assunto que ele é muito importante. Ele é muito importante em todas as áreas da nossa vida, mas ele é de principal importância para a sobrevivência da nossa família e para a sobrevivência do nosso casamento. Então, vamos pensar junto aqui. Quanto tempo que dura um casamento? Pensa aí contigo. Quanto tempo de vida tem um casamento? A gente vê na Bíblia que o casamento ele foi feito, obviamente, para durar até que a morte nos separe. O apóstolo Paulo fala que aquilo que Deus uniu não separe o homem. É isso que ele fala. Então, porém, apesar de esse ser o padrão bíblico, apesar de essa ser a vontade de Deus, a direção de Deus para as famílias, muitos casamentos têm naufragado, muitos casamentos têm terminado, inclusive de pessoas tementes, pessoas que amam a Jesus. E um casamento ele dura a partir de uma característica muito importante que a gente muitas vezes ignora. A longevidade de uma família, de um casamento, ela não se dá só pelas virtudes das pessoas que estão naquele casamento. Não é porque você é uma mulher incrível, você é um marido incrível, que o seu casamento vai durar. Porque existem muitos casais que eram incríveis, mas que simplesmente terminaram o seu casamento. Terminou a sua família. Porque o que sustenta um casamento se chama perdão. É o perdão que sustenta uma família e um casamento. E o casamento, ele dura até o ponto em que houver disposição no casal para perdoar. Esse é o tempo que dura um casamento. E no dia que você decide endurecer o seu coração e não perdoar mais, aí o seu casamento termina. É nesse momento. Porque, gente, aquilo que termina um casamento não é o adultério, mas sim a falta de perdão. Aquilo que destrói uma família não são os problemas financeiros que acontecem, mas a falta de perdão. Aquilo que destrói um relacionamento familiar entre pais e filhos e um relacionamento conjugal não são os erros ou os acertos ali naquele relacionamento, mas sim a falta de perdão. É a falta de perdão que tem destruído casamentos, que tem destruído famílias. Por isso, é importante, muito importante você entender, você que é solteiro, você que ainda não casou, mas que deseja entrar nessa aventura, entrar nessa responsabilidade que é o casamento, e também para os casados. É muito importante saber de duas coisas. A primeira, você está se casando com alguém que comete erros. Você está se casando com alguém que é falho. E essa é a realidade, gente. E sabendo que você vai se casar com alguém que comete erros, com alguém que é falho, assim como você também não é perfeito, assim também como você comete erros, a segunda coisa que você precisa saber é que você precisa estar disponível para perdoar, e não só perdoar uma vez, mas perdoar 70 vezes 7. Perdoar de maneira contínua, perdoar de maneira longânima, paciente, perdoar muitas vezes, de diversas formas, em diferentes ocasiões, perdoar sempre. E é muito interessante que uma vez perguntaram para um senhor
que ele já tinha muitos e muitos anos de casamento, né? Perguntaram para ele qual que era o segredo do casamento dele ter chegado até ali, ter durado tanto, né? O que faz um casamento viver tanto? Né? Comendo verduras, legumes, né? Praticando atividade física, é assim que faz um casamento viver tanto? E aí o que esse senhor respondeu? O segredo do nosso casamento ter chegado até aqui é porque nós nos perdoamos muito. Esse foi o segredo desse senhor de tantos e tantos anos de casado. E, de fato, gente, você pode perguntar para vários casais aqui entre nós, que são exemplos, que têm 50, 40, 30, 20, 10, 5 anos de casado, e perguntar para eles qual que é o segredo de que o casamento dure e que a cada ano fique melhor. Pode ter certeza que todos eles vão te responder. É porque a gente perdoa muito, a gente se perdoa muito. E não se perdoou muito, mas continua a se perdoar. Tenho certeza que todos vão te responder essa mesma coisa. Porque o teu casamento, ele vai durar o tempo em que você estiver disposto para perdoar. O tempo que você estiver disposto para acertar os teus erros através do perdão. Né? Esse é o tempo que o teu casamento vai durar. Se, por exemplo, hoje, você endureceu o teu coração, se encher de orgulho, o teu casamento, infelizmente, não passa da semana que vem. Ele termina. Porque não são os grandes problemas que acabam com o casamento ou com uma família, mas sim a dureza de coração. E para você não achar que isso é uma opinião minha, né, mas entender que, na verdade, é um princípio da palavra de Deus, eu quero te lembrar da palavra que Jesus disse acerca do divórcio. Né, certa vez, os fariseus eles chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, é permitido um homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Perguntaram isso para Jesus. E aí o que Jesus disse? Moisés, por conta da dureza de coração de vocês, lhes permitiu a carta do divórcio em caso de imoralidade sexual. Mas presta muita atenção, Jesus disse, por causa da dureza de coração de vocês. Então, o que Jesus está falando aqui? Que o casamento ele não terminou porque houve um adultério. O casamento ele não terminou porque alguém fez algo errado, mas o casamento terminou porque o coração endureceu e alguém não perdoou, alguém não entregou o perdão para o outro. Por isso que o teu casamento ele vai durar o tempo que o teu coração estiver disponível para perdoar. E se você não estiver disponível para perdoar, eu te digo, não case. Né? Ou, indo mais além, não viva. Né? Porque viver, se relacionar com as pessoas, exige de nós o fruto do Espírito. Exige de nós paciência, exige de nós misericórdia, exige de nós longanimidade, exige de nós o perdão. Se relacionar com as pessoas é isso. E é impossível sustentar um relacionamento com alguém, seja lá quem for, baseado num idealismo cego, naquilo que você idealiza que a pessoa vai fazer para ti, naquilo que você idealiza que a pessoa é. Porque as pessoas, elas nos frustram, as pessoas, elas nos decepcionam. Né? E isso não é exclusividade do teu cônjuge, né? É exclusividade de todo ser humano. Né? E tem ser humano aqui hoje, amém? Então você é um potencial frustrador de pessoas. Pessoas frustram pessoas, essa é a realidade. E você mesmo vai precisar ser perdoado muitas vezes para sustentar seus relacionamentos também. Por isso que, para introduzir aqui, eu queria dizer que famílias que duram mais não são aquelas que erram menos, mas aquelas que acertam mais os seus erros. Os nossos relacionamentos familiares, eles vão durar mais a partir da nossa disposição de acertar mais os nossos erros, amém? E mais uma dica aqui para os solteiros, né, para os que ainda não casaram. O tempo que você tem para aprender sobre família, sobre casamento, é hoje. Né? Não é depois que você casar. Porque você aprendendo hoje, você vai se privar de cometer muitos erros que pessoas que entraram no casamento completamente sem aprender nada cometeram. Né? E outro conselho também é, não procure um marido ou uma esposa que não tenha erros, que seja perfeito.
Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não existe. Né? Você vai encontrar, sim, pessoas que têm erros, pessoas que têm falhas. Né? E se por acaso você encontrar alguém que se julgue perfeito, que se julgue sem defeitos, pode acreditar, gente, essa pessoa ela é mentirosa. Né? E muito mais do que imperfeita, ela é hipócrita. Porque pior do que dizer que não tem erros, é não acertar os seus erros. É fingir que não tem erros. Isso é muito pior. Então, não procure alguém perfeito. Né? E outro conselho é, antes de procurar alguém que não tenha erros, procure um homem ou uma mulher quebrantado. Um homem ou uma mulher quebrantado, que apesar de, sim, ter os seus erros, queira acertar os erros. Né? Procure alguém quebrantado, se apaixone por alguém que é quebrantado. Né? E não por alguém que demonstra um status de perfeição, que demonstra uma alta performance, mas procure alguém humano, alguém que consegue colocar para fora os seus pecados, os seus erros, a sua vergonha. Né? Procure um homem ou uma mulher temente a Deus, com o coração quebrantado, que quando erra, se coloca numa posição humilde, de humildade, para pedir perdão e para consertar os seus erros. Né? Ainda que esses erros eles voltem a bater na porta, e pode ter certeza que muitas vezes eles vão sim voltar a bater na porta, mas que você possa perdoar 70 vezes 7 também. Amém? Então, procure alguém quebrantado e o seu casamento vai ser muito mais próspero com alguém que demonstra os seus erros, mas que, ainda que demonstra os erros, tem um coração quebrantado e arrependido, né? Do que com alguém que aparentemente demonstra uma falsa perfeição, né? Uma vida que no final só esconde os seus erros. Amém? Então, por isso, entenda nessa noite, relacionamentos, eles exigem de nós perdão. Né? E a única maneira de perdoar é a partir de um arrependimento, certo? Então, se o seu marido ou a sua esposa é duro de coração, é duro para pedir perdão, ele precisa ser quebrantado pelo Espírito Santo. Precisa ter o seu coração quebrantado, para que, de fato, o teu casamento possa ser sustentado por Deus. Amém? Então, agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 em diante. A gente vai falar acerca do perdão e compreender algumas dimensões dele. João 8, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 3. Deixa eu te explicar um pouco do cenário do que estava acontecendo aqui nesse momento. Jesus está no templo ensinando aqueles que queriam aprender. Quando, de repente, chega os fariseus e os mestres da lei que queriam colocar Jesus na parede, né, para, de alguma forma, ter algum motivo de condenação para ele, porque eles queriam condenar Jesus. Então, eles estavam procurando que Jesus caísse em alguma palavra ali para condená-lo. Né? E aí eles trouxeram essa mulher que tinha sido surpreendida em adultério, olha só. Então, eu não sei a maneira como aqueles homens eles encontraram aquela mulher. Né? Mas aquilo provavelmente foi no momento do adultério. Então, ela foi trazida ali, provavelmente pelos cabelos, né? Gritando com ela, xingando. Né? Provavelmente ela estava despida. Né? E eles trouxeram ela até Jesus, exporam ela ali naquele momento, né? Na frente de Jesus, para que ele, de alguma forma, tropeçasse na sua sentença em relação a ela. Então, olha só, gente, como esses homens, esses fariseus, esses mestres da lei, eles eram perversos, como eles eram maldosos. Né? Esse, com certeza, é o extremo bullying, aquilo que aconteceu ali. Né? O bullying mais bullying da face da terra, aquilo que eles fizeram com ela. Uma mulher que foi surpreendida em adultério, ali no calor do momento, é exposta à sua vergonha na frente de todos. Né? E provavelmente aos gritos eles pegaram e colocaram ela lá em pé na frente de Jesus, despida, né? Xingando, ofendendo e querendo que Jesus lançasse sobre ela uma sentença. Então aqueles fariseus, eles não tinham compaixão, né? Eles não tinham misericórdia, porque quando eles viram aquela mulher cometendo adultério, a primeira coisa que eles fizeram
foi procurar o caminho do quê? Da condenação, né, para ela. E isso nos ensina algo aqui acerca deles e também acerca de nós mesmos. Primeiro, quem não perdoa, quem tem dificuldade de perdoar, quem não libera perdão, sempre é uma pessoa disposta a expor o pecado do outro. Né? E talvez a gente seja assim. Né? Talvez você é uma pessoa como esses fariseus e mestres da lei, que quando o seu marido ou a sua esposa erra com você, você faz questão de ser o primeiro a expor o pecado dela, dizer o quanto ela é errada, o quanto ela é falha, né? O quanto ela é pecadora, o quanto ele é pecador. Né? E muitas vezes, isso acontece muito no aconselhamento de casais, né? Que o casal fica ali, né? Ah, mas é porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque ele fez isso para mim, ela fez isso, e fica nesse ping-pong ali, essa troca de acusação do casal, né? De acusando, de expondo o pecado do outro. E sabe, gente, pessoas que não perdoam, elas têm essa mania de expor o pecado dos outros, de expor o pecado dos seus familiares. Né? E até aqui vai um bom conselho. Né? Os líderes da igreja, os pastores da igreja, eles estão aqui sim para te ajudar no teu casamento, para te ajudar na tua vida familiar. Porém, a gente não está aqui, nenhum líder está aqui para ouvir fofoca, né, do cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Então, se você tem algo para falar com o seu cônjuge, né, que nós não podemos te ajudar nesse algo, simplesmente, gente, não fale. Né? Trate com ele. Não exponha o seu marido ou a sua esposa à vergonha. Né? E zele pela privacidade, zele pela intimidade do seu lar. Não exponha o seu cônjuge, se não é necessário. E em casos, né, que seja necessário, então você abre essa situação, você conta aquilo que está acontecendo. Mas cuide, né? De novo, zele por essa privacidade, por essa intimidade do seu lar. E no nome de Jesus, não tenha essa atitude de condenação, de acusação, assim como os fariseus e os mestres da lei tiveram de expor, de acusar, de condenar o pecado do outro. E sabe por que eles tinham essa atitude? Porque na medida em que nós apontamos o dedo para o outro, nós tiramos a atenção de nós mesmos. Na medida em que a gente aponta o dedo um para o outro, a gente tira a atenção de nós mesmos. E inconscientemente, mesmo sem perceber, a acusação, né, que você faz às vezes do seu marido ou da sua esposa para os amigos, para os parentes, ou às vezes até na rede social, gente. Né, esse tipo de conduta perversa, maligna, inconscientemente é uma maneira de você desviar a atenção dos seus próprios erros. Né, porque vamos combinar, gente. Você é tão falha quanto o seu marido. Né, e o seu marido é tão falho quanto você. Os fariseus, eles trouxeram aquela mulher adúltera ali diante de Jesus e eles não estavam preocupados com ela. Né? Eles não queriam ajudar ela, eles trouxeram aquela mulher simplesmente para expor o pecado dela diante de todos. Né? E para procurar um motivo legal ali para eles acusarem Jesus. Eles queriam encurralar Jesus entre a lei do Antigo Testamento, né, que dizia que aquele que fosse surpreendido em adultério deveria ser apedrejado até a morte, e a lei do Império Romano, que dizia que somente o Império Romano poderia sentenciar alguém à morte. Então, era isso, eles queriam pegar Jesus ali por uma atitude, por uma palavrinha. Né? O interesse deles não era nenhum naquela mulher. Né? Eles não estavam interessados no casamento dela, na família dela, se ela tinha filhos ou se não tinha, se o casamento dela ia acabar ou não, como é que ia ficar a história, a reputação da família dela. A preocupação deles era uma única, que era expor o pecado do outro. E talvez a gente, às vezes, sem perceber, a gente se comporte exatamente assim como esses fariseus. Muitas vezes a gente se comporta exatamente assim, sem perceber. A nossa preocupação não é com o nosso marido ou com a nossa esposa. Às vezes, a gente se sente melhor, a mulher se sente melhor, se sente superior, dizendo quanto o marido dela é falho, quanto o marido dela é ruim em algumas coisas, o quanto o marido dela é errado. E às vezes o marido se sente superior à esposa, dizendo o quanto ela não presta, o quanto ela é errada, o quanto ela é falha. Né? Mas essa atitude hipócrita, né? Essa atitude é somente para desviar a atenção dos nossos próprios erros. Isso é uma atitude como a dos fariseus e dos mestres da lei,
que escondem, né, os seus próprios erros. E aí o texto continua lá no versículo 4 e 5 e diz assim: E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E aqui vai um segundo ponto muito importante. Quem não perdoa, quase que sempre usa do moralismo e não da moral para achar um fundamento para acusar os outros. Né? Já percebeu que as pessoas que não perdoam, elas geralmente se colocam num status de perfeição. Né? Elas se colocam num status de eu sou perfeito, a ponto de pensar que tem moral, de pensar que tem credibilidade para dizer que o outro não presta, para dizer que o outro é errado, né? Para dizer que a outra pessoa que falhou é que é um lixo. Né? Como se, na verdade, a gente fosse superior a ela. Por isso, pessoas que não perdoam quase que sempre caem no moralismo. Né? E por esse motivo existem tantos religiosos e não cristãos. Religiosos, moralistas, com as vidas mergulhadas no engano e no erro, mas que estão prontos para acusar os seus familiares, as pessoas, pronto para acusar o que os outros fazem. Né? Mas, no fim das contas, talvez você esteja cometendo o mesmo erro que esses fariseus e mestres da lei estavam cometendo. Né? E qual o erro? O erro deles era pegar da lei aquilo que era de interesse deles. Né? É muito interessante pensar que o que Jesus falou acerca dos fariseus e dos mestres da lei. Ele disse: vocês não conhecem Moisés e a sua lei. Porque se vocês conhecessem Moisés e a sua lei, vocês me conheceriam, porque a lei fala de mim. É isso que Jesus diz. Em outras palavras, aqueles que estavam querendo ali agir como moralistas, na verdade, eles não conheciam a moral. Né? Eles usavam da moral para acusar os outros, né? Para ficar confortáveis, para ficar em paz, enquanto o outro estava ali sendo acusado. Né? E para ficar mais claro, a gente vai entender 3 fundamentos da lei de Moisés que eles simplesmente estavam ignorando, estavam deixando passar. O primeiro, aquela mulher ali que eles trouxeram, que tinha sido surpreendida em adultério, a lei de Moisés não dizia que a mulher e o homem deveriam ser apedrejados até a morte. Mas o que eles fizeram? Eles levaram somente a mulher. A lei dizia que ambos, os dois, deveriam ser apedrejados. Por isso, o primeiro erro deles ali que eles cometeram foi acusar somente a mulher. Ou seja, eles eram moralistas, eles não estavam observando de fato o que a Bíblia dizia. Eles não estavam observando de fato a moral. O segundo erro deles, e talvez o pior, a lei de Moisés dizia que apenas quem não tivesse cometendo aquele pecado é que tinha moral para poder sentenciar aquele pecado. Então, a pessoa que não tivesse cometendo aquele pecado é que tinha realmente uma moral para poder sentenciar aquele que tivesse cometendo aquele pecado. Portanto, um adúltero não poderia sentenciar um outro adúltero. Né? A lei afirmava que somente alguém que não tivesse pecado naquela área tinha credibilidade para acusar. E aqueles homens, daqui a pouco, eles vão se mostrar não tão bons naquilo que eles estavam acusando aquela mulher. Eles vão se mostrar o que eles estavam errando, o que eles estavam ignorando ali. E outra coisa que eles estavam ignorando da lei é que a lei dizia que os primeiros a verem alguém cometendo adultério e que tivessem credibilidade para sentenciar eles mesmos, deveriam ser os primeiros a atirarem as pedras. Então, eles não tinham necessidade de ter levado aquela mulher até Jesus. Né? Então, percebe aqui que aqueles homens eram moralistas. Né? Em outras palavras, eles rasgavam a Bíblia, eles rasgavam a lei para acusar o outro acerca dos seus próprios interesses. Eles estavam preocupados só com os próprios interesses deles. E hoje em dia, quantas esposas, quantos maridos, né, quantos pais, quantos filhos estão cometendo exatamente esse mesmo erro? Né, quantos filhos que não são convertidos ainda, que são convertidos, mas que seus pais ainda não são, reclamam. Né, porque meu pai faz isso, porque minha mãe faz aquilo, porque meu pai é assim. Né? Quando, na verdade, esse filho, talvez ele tenha outros problemas, tem outras questões na vida dele que ele também precisa resolver. Né? Por exemplo, ele desonra o pai, ele desobedece o pai, ele se acha no direito de acusar o pai como se ele fosse melhor do que o pai dele. Né? Isso é o quê? Isso é moralismo, isso não é cristianismo.
Por isso, gente, pessoas que não perdoam quase que sempre caminham para o caminho do moralismo para tentar achar na Bíblia um fundamento para acusar o outro. Olha isso. Mas, no final das contas, é só uma manipulação bíblica. É só uma manipulação. E não é, de fato, um fundamento bíblico, né? Aquilo que a Bíblia diz. É uma manipulação bíblica de acordo com aquilo que convém, de acordo com aquilo que a pessoa acha que é, de acordo com aquilo que ela gosta. E não de acordo com a vontade de Deus, a vontade plena e perfeita de Deus. Então, eles não conheciam a lei de Deus. Esse era o problema. Porque, se eles conhecessem a lei de Deus, sabe o que a lei teria produzido no coração deles? Humildade. Porque o único propósito da lei é nos humilhar. A lei serve para fazer a gente olhar para nós mesmos e nos colocar no nosso lugar. A lei faz a gente olhar para nós mesmos e pensar: quem sou eu para condenar o outro? Quem sou eu para acusar o outro? Quem sou eu para me achar superior ao outro? É isso que a lei produz em nós. Por isso que os fariseus, eles não estavam à procura de justiça. Eles não queriam justiça, eles queriam era se exibir. E muito da falta de perdão hoje em dia não é em busca da justiça. É em busca da vaidade, é em busca do ego, porque aquilo feriu o meu ego, porque aquilo feriu aquilo que eu penso de mim. E a gente precisa do quê? De humildade. Então, presta atenção nisso. Um erro, ele nunca vai justificar o erro do outro. Porém, um perdão recebido, ele sempre vai justificar o perdão dado ao outro. Um perdão recebido sempre vai justificar o perdão que eu dou ao outro. Em outras palavras, se você foi perdoado por Deus, né, o teu dever também é perdoar. Se você foi perdoado por Deus, o teu dever é perdoar, amém? Lembra da oração do Pai Nosso? Que Jesus ora: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o quê? Aqueles que nos têm ofendido. Por isso, gente, se você ama Jesus de verdade, se de fato você segue a Jesus, de verdade, a tua atitude diante do erro do outro, diante do erro do seu cônjuge, diante do erro dos seus filhos, dos seus pais, não deve ser uma atitude de condenação, se existe arrependimento. Né? A atitude diante daquele que erra deve ser uma atitude de perdão, né? De reconciliação por um motivo. E sabe qual o motivo? Porque Jesus te perdoou. E Jesus me perdoou. E se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar aqueles que erram contra nós? Já parou para pensar nisso? Continuando ali no texto, do versículo 6 ao 7, diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então, explicando aqui a palavra correta, né, no que Jesus usou no grego ali para pecado, Jesus ele não estava falando sem nenhum pecado. Ele estava usando aqui um termo da lei de Moisés que afirmava que quem não estivesse cometendo aquele pecado poderia, então, sentenciar alguém à morte. Então, se alguém deles ali não estivesse cometendo aquele pecado, poderia pegar uma pedra e atirar naquela mulher. Então, o que Jesus está dizendo? Quem não tiver com esse pecado, ou seja, quem nunca cometeu adultério, atire a primeira pedra. Foi isso que ele disse ali. E aí, seguindo ali no versículo 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, olha o que está acontecendo aqui, gente. Jesus, na verdade, ele amplifica o conceito de adultério lá no Sermão do Monte. Né? Quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, porém eu vos digo, quem olhar para um homem ou uma mulher e desejá-lo e cobiçá-lo no seu coração, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, olha só, o que Jesus diz, ele amplifica o conceito de adultério. Então, não é mais o ato em si, mas é algo que acontece no coração. E Jesus ali, ele expôs o pecado dos fariseus, dizendo: quem nunca errou tem o direito de atirar uma pedra nessa mulher. Atire, então, a primeira pedra. E algo curioso aqui é que na Bíblia é narrado 2 momentos onde Deus escreve algo com o seu dedo.
O primeiro momento é lá no Monte Sinai, onde Deus ele escreve com o seu próprio dedo a tábua da lei, dos mandamentos. Né? E o segundo momento onde o próprio Deus escreve algo com o seu dedo é aqui nessa passagem, né? Onde diz que Jesus se inclinou no chão e escreveu ali algo com o seu dedo. E da mesma forma lá no Sinai, a segunda tábua não foi escrita pelo dedo de Deus. Assim como na segunda vez que relata aqui também, Jesus não mostra que Jesus escreveu com o dedo no chão. Então, por que eu estou trazendo esse paralelo aqui? Porque a gente precisa entender que Jesus ele não estava ignorando a lei para perdoar aquela mulher. Na verdade, ele estava, por meio da lei, perdoando aquela mulher. Então, como é que Jesus faz isso? O que Jesus faz para perdoar os pecadores? Ele mesmo se faz um pecador. Ele morre numa cruz para que seja aberto um caminho para que aquele que se arrepende possa ter acesso a ele por meio da graça. Olha o que Jesus faz. E por isso, Jesus fala para aqueles fariseus, e é muito importante isso para nós, no nosso relacionamento conjugal e familiar. Quem nunca teve esse erro, que atire a primeira pedra. Né? Então, o que a gente precisa entender nessa noite é que quem não perdoa, quase que sempre ignora os seus próprios pecados e fica muito tempo gastando, procurando o erro, procurando o pecado na vida do outro, enquanto ignora os seus próprios erros. Né? Vamos combinar, gente, que você seria muito mais humilde se antes de você acusar alguém, se antes de você acusar o seu cônjuge, acusar alguém da sua família, você olhasse para a sua própria vida. Né? Você seria muito mais humilde, muito mais misericordioso, muito mais compassivo, abandonando a arrogância, né? E o moralismo, se colocando no teu lugar diante de Deus, dentro de casa, percebendo que o tanto quanto os teus familiares precisam de perdão, você também precisa de perdão. Né? E no fim das contas, todos nós precisamos de perdão. Assim, muito mais do que o ar do que a gente respira, nós precisamos de perdão todos os dias. Então, aquilo que sustenta um casamento não é uma vida isenta de erros, não é uma vida sem erros, mas é uma vida presente de acerto dos seus erros. É quem acerta os seus erros. Por isso que você precisa perdoar os seus familiares, não porque eles merecem, né, mas porque você também não merecia o perdão de Deus e foi perdoado. Quantos aqui entendem isso? Então, não tem a ver com o merecimento de alguém, tem a ver com o nosso merecimento. Né? Nós não perdoamos através das nossas forças, mas a gente perdoa quem deve ser perdoado em Cristo, porque Cristo nos perdoou. E se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? E aí, continuando, vamos ver o fim da história agora, versículo 10 e 11. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, olha só, gente, o que é mais interessante e lindo dessa história é que a única pessoa naquela roda ali que tinha o direito e a autoridade para pegar uma pedra e tacar naquela mulher era Jesus. Ele era o único ali que poderia fazer aquilo. Mas, em vez disso, tendo direito e autoridade para condenar, para sentenciar aquela mulher à morte, ele decidiu perdoar ela. Ele decidiu dar a ela o perdão. Né? Assim como ele faz com todos aqueles que se arrependem, assim como ele faz com todos os que se arrependem nos seus pecados. Né? Jesus tendo o direito de nos condenar pela sua graça, pela sua misericórdia, ele decidiu nos perdoar. Amém? Então, por que é tão importante a gente falar sobre isso? Né? É importante para que, primeiramente, a gente saiba que Jesus ele tem perdão para nos oferecer. Jesus ele tem perdão para nos oferecer hoje, ele tem perdão para nos oferecer todos os dias. E também é importante a gente falar sobre isso para que você que está casado ou que vai entrar no relacionamento tenha consciência de que é necessário perdoar para sustentar um relacionamento. E outra coisa que eu posso afirmar para vocês com fundamento bíblico é que a palavra fala que aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, um casamento que passa por crise, que passa por dificuldade, por dilemas, né, por necessidade de perdão, e ali existe o perdão, sabe o que acontece com essa família? Ela se torna mais forte do que ela ontem. Ela se torna muito mais forte em Deus do que ela era ontem. E assim
é uma família que perdoa os erros uns dos outros. Amém? Então, por isso, meu convite nessa noite é para que você não haja como os fariseus e os mestres da lei, né? Os hipócritas, que querem expor o pecado dos outros, que usam a lei de Deus para acusar, para condenar, que fogem dos seus próprios erros acusando os outros, né? Mas, pelo contrário, reconheça que tanto quanto qualquer outro integrante da sua família precisa de perdão, você também precisa de perdão. Amém?